ninguém vai aparecer para te salvar. Essa é a verdade que quase ninguém tem coragem de encarar. Não existe mentor mágico que vai surgir para resolver os seus problemas. Não existe segunda-feira perfeita em que, de repente, você acorda com disciplina de aço e energia ilimitada. Não existe sinal secreto esperando para te empurrar na direção certa. Se você está esperando que algo aconteça de fora para dentro, já perdeu tempo demais. Esse é o sinal. Ou você age agora, ou continua assistindo a sua vida passar como se fosse um filme ruim em que você nem é o protagonista. O mundo não paga salário para intenções. O mundo não dá crédito para promessas. Ele recompensa apenas a execução. Hoje você tem uma escolha simples: continuar colecionando desculpas ou começar a construir o que você sempre disse que queria. A diferença entre as duas coisas cabe em um único passo. Parece pequeno, mas é nesse passo que está a transformação de toda a sua vida. Quantas vezes você já disse, amanhã eu faço? Você sabe que precisa dormir mais cedo, que precisa treinar, estudar, se alimentar melhor, focar naquilo que realmente constrói o seu futuro. Mas quando o despertador toca, você negocia. Quando a notificação apita, você perde. Quando o cansaço bate, você se entrega. E cada uma dessas pequenas concessões parece inofensiva no momento, mas juntas criam um padrão. O seu dia começa no piloto automático. Você acorda, pega o celular antes mesmo de levantar da cama, rola a timeline, compara a sua vida com recortes editados da vida de outras pessoas e já começa atrasado. O resto do dia vira uma corrida para apagar incêndios, sem agenda clara, sem prioridades definidas. Quando a noite chega, você está exausto, se olha no espelho e promete: amanhã vai ser diferente. Mas não é. E quanto mais você repete esse ciclo, mais a sua confiança morre. Ninguém vai aparecer para te salvar. Essa é a verdade que quase ninguém tem coragem de encarar. Não existe mentor mágico que vai surgir para resolver os seus problemas. Não existe segunda-feira perfeita em que, de repente, você acorda com disciplina de aço e energia ilimitada. Não existe sinal secreto esperando para te empurrar na direção certa. Se você está esperando que algo aconteça de fora para dentro, já perdeu tempo demais. Esse é o sinal. Ou você age agora, ou continua assistindo a sua vida passar como se fosse um filme ruim em que você nem é o protagonista. O mundo não paga salário para intenções. O mundo não dá crédito para promessas. Ele recompensa apenas a execução. Hoje você tem uma escolha simples: continuar colecionando desculpas ou começar a construir o que você sempre disse que queria. A diferença entre as duas coisas cabe em um único passo. Parece pequeno, mas é nesse passo que está a transformação de toda a sua vida. Quantas vezes você já disse, amanhã eu faço? Você sabe que precisa dormir mais cedo, que precisa treinar, estudar, se alimentar melhor, focar naquilo que realmente constrói o seu futuro, mas quando o despertador toca, você negocia. Quando a notificação apita, você perde. Quando o cansaço bate, você se entrega. E cada uma dessas pequenas concessões parece inofensiva no momento, mas juntas criam um padrão. O seu dia começa no piloto automático. Você acorda, pega o celular antes mesmo de levantar da cama, rola a timeline, compara a sua vida com recortes editados da vida de outras pessoas e já começa atrasado. O resto do dia vira uma corrida para apagar incêndios, sem agenda clara, sem prioridades definidas. Quando a noite chega, você está exausto, se olha no espelho e promete: amanhã vai ser diferente. Mas não é. E quanto mais você repete esse ciclo, mais a sua confiança morre. Existe também um custo invisível, aquele que você não percebe no curto prazo, mas que molda toda a sua vida. Cada vez que você foge do desconforto, você treina a sua mente a escolher o caminho mais curto. Você condiciona o seu cérebro a acreditar que a saída mais fácil é sempre a melhor. Só que a vida, do lado de fora, não fica mais fácil. É você que fica mais fraco. É como um músculo que nunca é usado. Ele atrofia. Quando chega o momento de sustentar algo grande, de enfrentar uma situação importante, você não tem força emocional para segurar o peso. Mas o processo inverso também existe.
Cada microação gera confiança. Confiança gera consistência. E consistência muda resultado. É uma cadeia simples, mas poderosa. Quando você se obriga a dar um pequeno passo, mesmo que seja levantar da cama na hora certa, mesmo que seja escrever apenas um parágrafo, mesmo que seja calçar o tênis e andar 5 minutos, você envia uma mensagem silenciosa para o seu cérebro. Eu faço o que digo. Essa mensagem é pequena, mas repetida todos os dias, ela reconstrói a sua confiança. É aí que muita gente erra. Espera uma transformação mágica de um dia para o outro. Acredita que vai acordar amanhã completamente disciplinado, cheio de energia, imune a distrações. Isso não vai acontecer. O que acontece é muito mais simples, mas também muito mais poderoso. Você escolhe uma pequena ação e a cumpre. Depois escolhe outra e mais outra. Aos poucos você cria a identidade de alguém que cumpre o que promete. Essa é a diferença entre viver como passageiro e assumir o volante. Quando você terceiriza a sua vida para o humor do dia, para o algoritmo ou para a opinião dos outros, você está entregando o controle. Mas quando decide agir, mesmo no desconforto, você assume a direção. Não é sobre mudar tudo de uma vez, é sobre começar pequeno, mas inegociável. Não é sobre acordar perfeito amanhã, é sobre acordar responsável hoje. A perfeição é uma armadilha. Você não precisa transformar todos os aspectos da sua vida de uma só vez. Precisa apenas vencer a próxima hora. Isso é o que separa quem muda de verdade de quem vive preso no discurso. Não é um plano elaborado, é a capacidade de agir no próximo passo. Quer um marco? Escolha um agora. Decida que nas próximas 24 horas você vai ser a pessoa que cumpre o que promete. Não por uma semana, não por um mês, não para impressionar ninguém, só por um dia. Apenas 24 horas em que você não negocia com as suas desculpas. Amanhã, repete. Depois de amanhã, repete de novo. Esse ciclo é tão simples que parece pequeno demais para funcionar, mas é exatamente aí que mora a transformação. A mudança real não acontece em intenções grandiosas. Ela acontece em acordos pequenos, claros e inegociáveis. Acordar sem apertar o botão da soneca. Mover o corpo por 20 minutos, mesmo sem vontade. Focar em uma única tarefa crítica antes de abrir as redes sociais. Proteger a sua atenção como se fosse o bem mais valioso que você possui. Por que é? Esses pequenos atos são como tijolos. Sozinhos parecem insignificantes, mas empilhados todos os dias, constroem uma fortaleza. E aqui está o ponto. Quando você cumpre esses acordos, o seu cérebro aprende algo fundamental. Ele aprende que você faz o que diz. Essa confiança em si mesmo não pode ser comprada, não pode ser terceirizada, não pode ser fingida. Ela só nasce da prática repetida de pequenas vitórias. A cada dia em que você cumpre, você está votando na versão forte de si mesmo. A cada vez que você quebra o padrão, você mostra para si mesmo que está disposto a ser confiável. E quando você é confiável para si, não precisa de aprovação externa para seguir. Você cria um tipo de força que ninguém pode tirar. Se você quer mudar a direção da sua vida, comece controlando a primeira hora do seu dia. Esse é o espaço mais valioso que você tem, porque ainda não foi sequestrado pelo caos do mundo externo. Antes das mensagens, antes das notícias, antes das redes sociais, você tem um território limpo. E é nesse território que você precisa plantar as sementes certas. Use o protocolo 20-20-20. 20 minutos de movimento, 20 minutos de foco mental e 20 minutos de execução profunda. Simples, direto e transformador. Nos primeiros 20 minutos, mova o corpo. Não precisa de academia cara, não precisa de equipamentos sofisticados. Pode ser caminhada acelerada, pode ser alongamento, pode ser polichinelo, pode ser subir e descer escadas. A regra é uma só: suar. Quando o corpo acorda, a mente liga. Seu cérebro entende que o dia começou, que você está pronto para jogar. Nos próximos 20 minutos, cuide da sua mente. Você pode respirar fundo e em silêncio, pode escrever 3 linhas sobre o que realmente importa hoje, pode anotar aquilo que você vai evitar, pode escolher um livro e ler 10 páginas. O formato não importa tanto quanto a intenção. Clareza.
É nesse bloco que você diz para si mesmo o que vai dirigir o seu dia, em vez de deixar o acaso decidir. Nos últimos 20 minutos, mergulhe na execução. Escolha uma tarefa coração do dia, algo que, se concluído, já faz o dia valer a pena. Pode ser enviar aquela proposta, pode ser revisar aquele relatório, pode ser gravar aquele vídeo. Desligue notificações, feche abas, esqueça o celular. 20 minutos de foco absoluto no que importa. Esse protocolo parece curto demais para fazer diferença, mas ele cria uma atração poderosa, porque você começa o dia no controle, e quando a primeira hora está sob seu comando, o restante do dia corre atrás desse ritmo. Você não precisa vencer todas as horas, precisa vencer a primeira. Depois de dominar a primeira hora do seu dia, você precisa dar direção ao restante dele. E aqui entra a regra 135, uma das formas mais simples e eficazes de organizar prioridades. O maior erro que as pessoas cometem é encher listas intermináveis de tarefas e acreditar que produtividade é fazer muito. Não é. Produtividade é fazer o que importa. A regra é simples. 1, 3, 5. Um objetivo principal, 3 tarefas importantes e 5 pequenas tarefas operacionais. O 1 é o coração do seu dia. É aquela meta que, se concluída, já faz você dormir em paz. Pode ser fechar um contrato, terminar um capítulo, enviar uma proposta. Se você entregar esse único objetivo, o dia já foi um avanço. Os 3 são pilares de sustentação. São tarefas relevantes que não são gigantes, mas que juntas impulsionam o objetivo maior. Por exemplo, estudar um tópico essencial, revisar um material importante, dar feedback para alguém do seu time. Elas mantêm o progresso em movimento. Os 5 são tarefas menores, rápidas, que muitas vezes parecem bobas, mas liberam espaço mental. Pode ser responder um e-mail curto, organizar um documento, pagar uma conta. São tarefas que, quando resolvidas, impedem que sua mente fique sobrecarregada com pendências. Escreva isso em um papel, não apenas no celular. Deixe visível. E cada vez que riscar uma dessas tarefas, você vai sentir a recompensa certa. Dopamina associada à entrega, não à distração. Essa sensação é um combustível poderoso, porque ensina o cérebro a gostar daquilo que gera resultado real. Não caia na armadilha de tentar abraçar o mundo em um único dia. Quando tudo é prioridade, nada é prioridade. A clareza da regra 1, 3, 5 te obriga a escolher, e escolher é assumir responsabilidade. Você não pode controlar tudo, mas pode controlar onde coloca energia, e a energia direcionada com foco vale mais do que horas dispersas em atividades aleatórias. Agora que você tem clareza sobre prioridades, precisa proteger a sua atenção. E para isso, é essencial ajustar a forma como você lida com dopamina. A dopamina é o neurotransmissor do desejo, da motivação. O problema é que, no mundo de hoje, ela está sequestrada. Cada notificação, cada vídeo curto, cada bolinha vermelha no celular foi desenhada para sugar a sua energia e treinar seu cérebro a buscar prazer imediato em vez de progresso de longo prazo. É por isso que tanta gente começa o dia já derrotada. A primeira coisa que faz é abrir o celular, rolar a timeline, comparar a própria vida com pedaços cuidadosamente editados da vida de outros. Esse bombardeio de estímulos gera picos de dopamina falsos que vêm rápido e vão embora mais rápido ainda, deixando você cansado, ansioso e sem foco. A solução é simples, mas poderosa. Faça uma dieta de dopamina por 7 dias. Estabeleça regras claras. Nada de redes sociais nos primeiros 90 minutos da manhã, nem nos últimos 90 minutos antes de dormir. Corte o hábito de usar várias telas ao mesmo tempo. Reduza açúcar e ultraprocessados durante a semana, porque eles também criam picos artificiais que derrubam sua energia depois. E substitua esses excessos por 2 práticas básicas: água e sol. Mantenha-se hidratado o dia todo. Parece banal, mas a desidratação leve já compromete foco e humor. E, assim que possível, busque alguns minutos de exposição à luz natural pela manhã. Essa simples prática alinha o seu ritmo biológico, melhora o sono e reduz a compulsão por microprazeres. Ao cortar estímulos artificiais e reforçar hábitos simples, você cria estabilidade. E com estabilidade,
vem clareza. Quando a sua mente não está sendo bombardeada a cada 5 segundos, você consegue sustentar a atenção em uma única coisa por mais tempo. E a atenção sustentada é a matéria-prima de qualquer conquista séria. Mesmo com clareza de prioridades e energia estabilizada, existe um inimigo que aparece para todos: a procrastinação. Você conhece aquela sensação de travar diante de uma tarefa? O arquivo está na sua frente, mas você não consegue começar. O livro está aberto, mas você não lê. O tênis está no canto, mas você não calça. É como se houvesse uma parede invisível entre você e a ação. É aqui que entra a regra dos 5 minutos. Ela é simples, quase ingênua, mas extremamente poderosa. Quando sentir a procrastinação chegando, não faça um pacto grandioso consigo mesmo. Prometa apenas 5 minutos de ação. Só isso. Diga: vou trabalhar nessa tarefa por 5 minutos. Ou vou treinar por 5 minutos. Ou vou escrever por 5 minutos. O que acontece depois é quase mágico. Ao dar o primeiro passo, você quebra a inércia. E a inércia é a parte mais difícil. O cérebro que estava criando resistência, de repente percebe que já está em movimento. E em 8 de cada 10 vezes, você continua além dos 5 minutos. Porque a motivação não vem antes da ação. A motivação nasce da ação. Esse truque funciona porque diminui a pressão psicológica. Quando você pensa em escrever um livro inteiro, o peso é esmagador. Mas quando pensa em escrever por 5 minutos, o cérebro aceita. Ele percebe como algo fácil, acessível, possível. É nesse espaço que você engana a própria mente e transforma impossíveis em pequenos passos. E mesmo que você pare após 5 minutos, já venceu. Porque mostrou para si mesmo que pode começar. Você reforçou o padrão de ação em vez do padrão de fuga. E quanto mais vezes você pratica, mais natural se torna. A regra dos 5 minutos não é sobre produtividade gigantesca em um único dia. É sobre treinar o músculo da ação. É sobre construir a identidade de alguém que começa, em vez de alguém que sempre adia. Olhe bem ao redor. Ninguém vai aparecer para te salvar. E isso, longe de ser motivo para desespero, é a sua maior liberdade. Porque se ninguém vem, tudo depende de você. Isso significa que a chave nunca esteve do lado de fora, sempre esteve nas suas mãos. Não espere segunda-feira, não espere o próximo mês, não espere estar inspirado. Não espere que a vida fique mais fácil para você começar. A vida não vai ficar mais fácil. Você é quem vai ficar mais forte. Mas isso só acontece quando você age. Acorde amanhã e lembre-se, você não precisa transformar tudo de uma vez. Você só precisa transformar a próxima hora. Só precisa cumprir a próxima ação. Só precisa manter a palavra que deu a si mesmo. A cada vez que você cumpre, você constrói confiança. A cada vez que você constrói confiança, você ganha consistência. E consistência muda tudo. Vai doer? Sim. Vai ter dia ruim? Muitos. Mas a dor da disciplina dura minutos. A dor do arrependimento dura anos. Quando a vontade de desistir aparecer, lembre-se, não precisa ser perfeito, precisa ser presente. 5 minutos de ação vencem 5 horas de culpa. E quando você estiver prestes a cair na armadilha de esperar, repita para si mesmo: ninguém vai me salvar, está tudo nas minhas mãos. Essa frase pode parecer dura, mas é a verdade que liberta. Porque quando você entende isso, percebe que não precisa esperar mais nada para começar. Então escolha uma ação pequena agora. Levante da cadeira, abra o arquivo, escreva a primeira linha, dê o primeiro passo. E depois, volte aqui e diga: cumpri. Se esse vídeo te ajudou a mover 1 milímetro que seja, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Porque a vida não espera. E você também não deveria.